Hoje no Doc Talk recebemos a doutora Raquel Magalhães, ginecologista, referência especialista em cirurgia robótica e fundadora da Clínica Única. Ela traz para essa conversa uma visão técnica sensível e de vanguarda sobre a saúde da mulher. Vamos abrir esse diálogo para entender não só os avanços da ginecologia, mas como suas próprias convicções movem a prática médica com empatia e muita inovação. Bem-vinda, Raquel! Muito obrigada pelo convite, Roberta, Tom. É uma honra estar aqui, falar do que eu amo, do que eu faço. Muito obrigada. E por que a ginecologia? Me diz isso. Você veio de Curitiba, né, para São Paulo. E por que essa especialidade, a ginecologia? Olha, durante a faculdade eu queria ser dermatologista. Eu tenho até... os meus amigos brincam que eu tenho cara de dermatologista. Sou uma gineco com cara de dermatologista. E quando eu me formei, eu prestei prova de residência para dermatologia. Eu sempre busquei excelência na minha formação. Queria fazer uma grande universidade, minha residência. Não passei, quase passei, não passei em dermato e fui trabalhar. E no fim dos meus estágios durante a faculdade, eu passei no estágio da ginecologia e gostei bastante. Mas eu tinha tanta certeza da dermato que eu nem abri espaço para esse questionamento. E aí quando eu fui trabalhar, eu fui ser médica de família há 1 ano e eu entendi que talvez a dermatologia não suprisse algumas coisas dentro de mim que eu gostaria como médica. E aí eu então decidi pela ginecologia. Quando eu entrei na residência aí no ano seguinte, todo estágio que eu passava, eu ficava apaixonada. Assim, eu passava na obstetrícia, adorava. Passava na onco, adorava. Na gineco-cirúrgica, adorava. Então, acho que eu me encontrei na especialidade. Foi quase que um acaso, mas uma das coisas que me encanta muito, com certeza, é cuidar só de mulheres. Nada contra os homens, mas as mulheres são muito maravilhosas. E eu adoro que eu só tenho paciente mulher. Ai, gente, o universo feminino é diferenciado, né? A gente aprende muito, eu acho que mulher com mulher aprende muito. E eu acho muito legal as mulheres se apoiando, né? Eu vejo que você tem nas suas redes sociais ali, não só um trabalho como gineco, mas também como uma amiga, né, das suas clientes. E isso é muito legal. E você aborda um tema muito importante, né, que é a endometriose. E você sofreu da endometriose, né? Eu vi o seu vídeo, me emocionei, inclusive, com a sua história. E eu vi que foi uma coisa que, eu não sei se ela te buscou e de uma forma negativa, como a gente sempre vê, e você conseguiu mudar todo esse processo, né? Da parte ruim para uma coisa muito boa, inclusive ajudando muitas outras pessoas. Vamos falar um pouquinho sobre a endometriose? Vamos, com certeza. Eu acho legal você trazer isso, porque é inclusive algo que eu acredito como médica, que quando a medicina que eu acredito, ela vê o outro como um todo, né? Então você precisa de tempo, de espaço, de estrutura para isso, até esses são os pilares de idealização da clínica, porque isso vem da maneira como eu acredito que o outro ser humano deve ser cuidado, e a outra mulher em especial. A endometriose é uma doença complexa e não tem como eu atender e cuidar dessa mulher sem entender como ela trabalha, como ela vive, como ela se relaciona, como ela se relaciona com a alimentação, com a atividade física. Então é realmente uma visão bem ampla da situação. Tem muita gente que fala, né? Hoje as pessoas falam muito da endometriose de uma forma muito mais aberta. Antigamente era um tabu. As mulheres tinham, mas não podia falar, não tinham vergonha de falar, né? E hoje as pessoas virou um tema onde as pessoas falam abertamente sobre a endometriose. Mas tem muita gente que não sabe o que é, né? Qual é a seriedade e tudo mais. Explica pra gente. Não, o Tom não sabe aí, ó. Ele já ouviu falar várias vezes, né, amor? Endometriose, mas a gente tem algumas dúvidas, assim, do que realmente é. A endometriose é uma doença crônica e inflamatória. Então, o que são doenças crônicas e inflamatórias? Que a gente não cura.
então é quase que uma característica de saúde daquela mulher. Ela vai se perpetuar ao longo da vida da mulher, em especial durante a vida reprodutiva, mas não somente. Depois da menopausa, ela também pode ter implicações, e eventualmente até antes da primeira menstruação ela já pode iniciar. E ela se caracteriza pelo desenvolvimento de um tecido que parece o tecido da menstruação, mas não é exatamente igual. E esse tecido vai aparecer fora da cavidade uterina. Então, eu tenho esse tecido, por exemplo, no peritônio, que é uma membrana que recobre os outros órgãos pelo lado de fora. Eu posso ter infiltração do intestino, da bexiga, das tubas uterinas, do ovário, do próprio músculo uterino. Eu tenho endometriose extrapélvica, então, por exemplo, no diafragma, no pulmão, no coração, até na córnea pode acontecer. Então, é uma doença muito diferente, de diferentes apresentações, que deve, com certeza, ser tratada com muito carinho, né? E muita seriedade, sem dúvida nenhuma. Desde que a gente começou a lidar com o universo da saúde, nós tivemos o prazer de entrevistar diversos ginecologistas, e nós vamos aprendendo sobre esses temas, porque eu acho que até a internet ajudou com que as pessoas tivessem mais lugares para buscar essas informações, que antes era um pouco de tabu. Então a gente vê a questão da endometriose, hoje a gente já vê artistas falando sobre isso de forma mais aberta, e tanto a inteligência artificial quanto os canais de busca também ajudaram ali as pessoas a digitar os sintomas e ver que possivelmente poderiam ter isso e buscar por ajuda. A gente vê também a questão da ninfoplastia, que antigamente as mulheres não falavam muito sobre isso e sentiam dores e tudo mais, e hoje a internet também ajuda sobre isso. E também tem a questão da sexualidade em si. E a gente vê os ginecologistas abordando esse tema, e até entrevistamos alguns que fazem sessões quase que de terapia sexual ali para poder auxiliar. Vocês lidam com isso na clínica de vocês? Como que é essa questão multidisciplinar desse universo tão amplo, feminino, e como que você leva isso dentro da sua clínica? Bom, Tom, é legal o que você trouxe. Você sabe que tem um estudo canadense que mostra que com o advento do Google, né? Então a gente não está nem falando de inteligência artificial. Sim. É um estudo antigo, ele tem mais de 5 anos, e ele mostra que o tempo de atraso médio do diagnóstico da endometriose caiu de 2 a 3 anos por conta das buscas em sites de pesquisa. Então, sim, a tecnologia trouxe uma abreviação do sofrimento dessas mulheres. Então, o tempo médio de início dos sintomas até o diagnóstico correto da endometriose é de 8 anos. E com o advento do Google, esse tempo caiu para 5,5 anos, né? Então, ele teve uma redução aí de 2 anos e meio, que acaba sendo muito interessante. E é importante que as mulheres, elas reconheçam que aquilo que ela sente não é normal. Então, antigamente, não podia se falar sobre cólica, sobre menstruação, sobre dor na relação sexual, alterações intestinais. Então, a mulher era considerada como um ser que não nada, né? Que era como se fosse um bibelô. Ela não podia menstruar, ela não podia evacuar, ela não podia urinar, ela tinha que ser ali uma figura de perfeição, digamos assim. E qualquer coisa que tangisse esses assuntos seria inadequado de ser abordado. E hoje sim a gente tem espaço para falar. Uma das principais dores da mulher com endometriose é a dor relacionada ao ato sexual, que pode ser tanto indireta quanto indireta, pelos tratamentos que muitas vezes, né, vão deixar a vagina mais ressecada, vão provocar outros tipos de desconforto durante o ato sexual, ou uma contratura de assoalho pélvico, enfim. Então eu preciso abordar a sexualidade dessa mulher. As mulheres podem responder individualmente a essa pergunta. Quantas vezes você vai ao ginecologista e ativamente ele olha para você e te pergunta: e para ter relação, como tá? Porque tem até uma charge interessante, que é um médico e um paciente, né? Charge, né? Ninguém fala mais sobre isso. A gente entendeu super bem. É da nossa época, né? Isso, e aí é assim um quadrinho que é um médico e um paciente, e na cabeça dos dois tem um balãozinho. Do médico, tomara que ele não me pergunte, e no paciente, tomara que ele me pergunte. Quando eu fiz a minha pós-graduação em sexualidade humana, a chefe da pós-graduação abria com essa charge, é exatamente isso. Então, a sexualidade, muitas vezes, ela não é abordada de maneira ativa pelo médico,
por uma falta de conhecimento sobre isso, tipo, tudo bem, como que eu vou lidar com essa queixa? Sim. Né? E pelo paciente, porque não se sente confortável, não sente a abertura necessária para trazer uma queixa relacionada à sexualidade. E é fundamental, porque a sexualidade é uma função do corpo, assim como respirar, digerir, caminhar, a gente também tem o desenvolvimento da nossa sexualidade. E é fato de que a sexualidade da mulher com endometriose, ela acaba sendo comprometida, porque fala-se muito hoje sobre a sexualidade, por exemplo, da mulher portadora de câncer, né? Porque você não tem que dar graças a Deus de estar viva, você também continua tendo sua vida e você tem que ter uma saúde sexual, assim, uma sexualidade saudável. E a mulher com endometriose parece que como ela não tem câncer, tudo bem. Ah, não, sexo dói. Não, sexo não dói. Né? Vamos partir desse princípio e abordar isso, falar sobre isso é fundamental e sim a gente precisa de um olhar amplo e muitas vezes de uma abordagem multidisciplinar. Muito legal. E falando em abordagem multidisciplinar, você, como todos os outros profissionais de saúde, você se formou, estudou muito, fez suas especializações, suas pós, tudo mais, mas você também se enveredou para empreender numa clínica, para ativar esse lado que você não aprende na faculdade. Como que tem sido isso para você? Lidar com a sua parte técnica, que depois a gente vai falar, você também faz cirurgia robótica, enfim, várias coisas, e com esse lado empresarial, com o lado da clínica, de gestão, de marketing e tudo mais. Como que você leva as duas coisas aí dentro do seu universo completo? Bom, eu levo do jeito que eu consigo. Da melhor maneira que eu consigo, assim. Eu gosto muito de ser médica, eu gosto de atuar como médica, eu gosto de atender, eu gosto de operar, eu gosto de passar visita. E aí me dividir nesse papel de gestora é muito desafiador, né? Porque eu não gosto de planilha, de custo, eu não gosto, fala a verdade, se gostar, eu não gosto. Então eu tenho pessoas que me ajudam com isso, mas a ideia do nascimento da clínica, ela vem algo muito mais de essência do que de empreendedorismo, para ser bem honesta, né? Essência por quê? Porque eu queria que a minha paciente se sentisse abraçada, literalmente, desde o momento que ela fizesse o primeiro contato pelo WhatsApp ou por uma ligação. Então, a seleção e o treinamento das pessoas que trabalham comigo, a arquitetura da clínica, a escolha da playlist, da louça, do tecido que as minhas pacientes vão entrar em contato, tudo isso fui eu que escolhi, porque eu queria que a minha paciente... Sabe quando você chega num lugar e você nem sabe exatamente o porquê, mas você já se sente bem? Sim. Então, essa é a sensação que eu gosto e que eu quero trazer para as minhas pacientes. E aí, isso precisa ser custo efetivo, né? Isso precisa rodar, isso precisa funcionar de alguma maneira. Então, com muita dedicação, e aí sim é um esforço para mim. Eu tenho pessoas que me ajudam com certeza com isso, minha família me ajuda bastante, meus pais me dão vários toques, eu tenho funcionárias dentro da clínica que fazem a parte dessa gestão mais técnica, digamos assim, mas faz parte. Eu acho que hoje, quando a gente fala sobre jornada do cliente, quando a gente fala sobre marketing, experiência, tudo isso precisa ter um profissionalismo, né? Não é mais, eu acho que o papel do médico não é mais só estar atrás de uma mesa, atender e operar. É muito mais do que isso. As pessoas, elas demandam outras particularidades e que devem ser atendidas quando a gente busca entregar excelência no que a gente faz. De quando você começou a efetivamente atender as mulheres, já como uma gineco, até os dias de hoje, eu não sei quanto tempo você teve de carreira de lá até agora, mas você notou já uma mudança cultural muito grande na forma como os seus pacientes te abordam, assim? Com toda certeza, sim. Já faz 11 anos que eu comecei a atuar como ginecologista
E eu acredito que foram várias mudanças. Primeiro, uma mudança de comportamento geral, com toda certeza. Então, quando eu comecei, não falava-se tanto sobre endometriose. A ginecologia que eu aprendi na residência, apesar de ter sido, eu me formei na Unicamp, uma das melhores residências de ginecologia do Brasil, tive, assim, chefes excelentes, então não é por uma falha da minha formação, mas a ginecologia que eu aprendi já não tem nada a ver com a ginecologia que eu exerço hoje. Por quê? Porque tem um desenvolvimento da tecnologia, com toda certeza, tem uma demanda diferente da própria população, então quando eu comecei a atuar, era uma fase rede social praticamente, né? Não existia isso. Então, era uma fase em que, em geral, os médicos se incomodavam com o paciente trazer informações que ele trouxe no Google. Hoje, eu gosto que uma paciente me traga informações, porque a gente tem mais linha de conversa. Quanto mais informada essa mulher chega para mim, melhor, mais profundidade a gente pode ter no caso dela, no tratamento e etc. Então, sim, eu acredito que o mundo tenha mudado, o papel da mulher vem mudando desses últimos tempos para cá, né, de não aceitar muitas coisas que antes eram, tidas como comum. E com certeza a população vem mudando muito e que bom, eu acredito que a gente está mudando e evoluindo para algo melhor. Por exemplo, as meninas mais novas hoje não querem usar hormônio, isso é uma baita diferença, né? Sim. Hoje eu recebo uma menina que vai começar a vida sexual dela, já trazendo e falando, olha, eu já comecei a ter contato sexual sentada do lado da mãe, o que antigamente não acontecia. As pessoas, as meninas, na sua maioria, começavam a vida sexual escondido, né? Oh my God! Né? E começavam escondido, não podia falar sobre isso e começava a usar uma pílula porque na farmácia, porque a amiga estava usando e aí ficava aquela confusão. E hoje não. E que bom que as mulheres têm essa abertura e essa possibilidade de falar, não, eu vou iniciar minha vida sexual, tá na hora, eu quero um método contraceptivo, eu já pesquisei, eu vi isso, isso e isso, e eu gostaria da sua opinião como técnica, assim. Eu acho maravilhoso. As adolescentes hoje, tem muitas mães, amigas, né, que levam as filhas adolescentes e falam assim, às vezes, você quer ir sozinha? Você quer que eu entre junto? Você quer como? Elas são uma opção ainda, as mães hoje, né, para que as filhas escolham, né, e a maioria fala, não, mãe, eu quero que você vá junto. Isso é muito legal também, acho que para nós que somos mães, tem uma relação assim com o filho, né. Claro, essa é uma relação que ela é construída ao longo do tempo. Eu acho que se você acaba não tendo aí uma proximidade com a sua filha, não tem como na adolescência você querer ter esse nível de intimidade. Mas cada vez mais, sim, eu vejo essa proximidade. E que bom, porque essa menina, ela vai ter a pessoa que é o centro do cuidado dela muitas vezes, que acaba sendo a mãe ou o pai. Muitas vezes eu tenho pacientes que vão com os pais também e tem essa liberdade de troca e que ela vai ter um ponto de apoio seguro para ela trazer dúvidas, questionamentos. E essa menina, ela está automaticamente sendo protegida de diversas situações, até mesmo de violência e de abuso, porque ela tem um lugar seguro para trazer informações. Então, ela vai poder dividir, eventualmente, algum comentário que ela não gostou, alguma prática que ela não gostou, porque antes, quando era tudo escondido, quando esse desenvolvimento e esse aprendizado da sexualidade começava dentro de um contexto do proibido, para quem que ela ia perguntar? Onde que ela ia saber se aquilo estava certo ou estava errado? Ela ia perguntar para as amigas, mas as amigas também estavam numa situação de vulnerabilidade. Então agora ela tem adultos, né, que prezam pela sua integridade física com quem ela pode dividir. Então é maravilhoso, na verdade é um ganho para essa geração, sem sombra de dúvida. É uma dica para as mães, né, porque também, com certeza, tem as mães que têm esse acolhimento e tem mães que não conseguem porque não tiveram, né. Então é uma dica muito boa para as mães que tem esse medo de chegar e ajudar a filha porque não teve esse legado, né, de inovar, fazer melhor, né, com os filhos, abordar e dar esse carinho aí para sua filha. Eu sou mãe de menina, né, então eu penso em tudo. Eu vejo uma amiga minha com a filha adolescente, eu já fico imaginando, nossa, daqui a pouco a minha Maria desse tamanho. Daqui a pouco você estava falando pra gente, daqui a pouco sou eu entrando
numa médica com a Maria, que loucura. É, As pessoas já falam, oh my God. Pro pai é uma relação um pouco diferente, né? Ainda mais para mim, que vim de um universo 100% masculino, uma casa de 4 homens e minha mãe, voltar para uma casa só de meninas e só eu de menino. Assim, inverteu, né? Agora. Mas nós vamos buscando informações também e tentando aprender, né? Mas é complexo ainda, eu acho, assim, não é 100% transparente, mas eu acho que a menina acaba tendo essa relação muito mais com a mãe do que com o pai, né? Depende de com quem ela se identifica e quem é o responsável pelo cuidado, né? Isso. E como tudo na vida, a gente precisa estudar, aprender. Se você se interessa, né, como pai por isso, tem formas e fontes de você ir atrás e se desenvolver e aprender sobre esse tema, porque antigamente ser pai e mãe era algo como intuitivo, né? Então você nascia escutando e as coisas iam acontecendo. E hoje não, a gente tem acesso à informação e que bom que nós temos, então nada é intuitivo, não é assim, de repente você sabe falar sobre sexo com seu filho. Não, né? Assim, é algo que a gente escuta, aí você entende uma linha, poxa, me identifico com essa linha, ou não me identifico com essa linha, acredito que talvez por essa abordagem faça mais sentido para mim, dentro do meu contexto cultural, e, enfim, é um desafio, mais um desafio, né? Nós como grupo Bimouse, assim, a gente tem o privilégio de nos tornarmos mini especialistas em um monte de coisas, porque nós precisamos estudar muito para criar os nossos projetos, né? Inclusive, estamos com um projeto que chama Filhos que Ouvem, que é um projeto, uma união nossa com a Tânia Mara e com uma terapeuta comportamental, justamente para trazer diversos módulos através da educação continuada para ensinar. Justamente, olha, eu tenho um filho que ele tem dificuldade com a alimentação correta. Eu já tentei de tudo e eu não consigo. E existe sim como buscar informações para resolver um problema como esse, como do filho que morde que outras crianças na escola, que se joga no chão para dar birra no shopping, por aí vai, né? Então a gente tem a oportunidade de estudar e com certeza é necessário que se busque essa informação para você entender esse universo profundamente para poder levar aquilo ali. Ninguém nasce sabendo, né? De uma forma leve também, né? Levar isso para uma forma leve, que nem você falou. Abordar de uma forma leve, que ela tenha segurança, né, para falar as dúvidas, para que ela não aceite qualquer coisa. Então tem todo um complemento, né, para o seu filho, toda uma guarda ali do que pode vir. E hoje com tantas informações. Sim, porque o que eu estava falando, né, se morde, se não come, se faz birra, tudo é uma questão comportamental voltada para uma idade. E essa idade, né, o tempo é inexorável. Então o tempo vai passar e daqui a pouco o comportamento será outro. E como a gente vai lidar com isso? Né? Assim como o ambiente digital. Como a gente lida com o ambiente digital? Isso era um desafio que quando nós éramos adolescentes, quase que não se falava. Por quê? Porque não existia esse ambiente. Né? Então, atualmente, esse é um desafio para pais de adolescentes, como lidar, né? Um lugar, o ambiente digital é um lugar, assim como um shopping é um lugar. Então, a gente tem que ter regras, né, de comportamento ali dentro daquele espaço. E sim, que bom que nós temos a possibilidade de ter acesso à informação de qualidade para conseguir nos, né, munir de informação e aí lidar com os desafios aí também da criação dos filhos, né? Tem muitas adolescentes que têm indícios de endometriose, né, muito sério. Como que você lida com isso? O que você acha? Realmente tem ou pode ser um caso que as pessoas assustam outros adolescentes? Né? Como que você aborda esse tema? Olha, Roberta, a resposta certa pode acontecer? Pode. Inclusive, tem na literatura médica casos descritos de endometriose até mesmo antes da primeira menstruação. Então, pode? Pode. Mas é tão comum quanto tem se falado? Não, não é tão comum. A gente tem que ficar atento a mulheres, né, meninas que têm hábitos muito inflamatórios ou que têm outras doenças inflamatórias associadas, como, por exemplo, a obesidade. Então, uma menina que tem, por exemplo, uma mãe
com histórico de endometriose, ela tem 50% mais chance também de ter endometriose. Então, a gente tem que ficar de olho nessas meninas, né? Então, meninas que se alimentam muito mal, que têm outras doenças inflamatórias, que têm um histórico familiar de endometriose, sim, a gente tem que ficar bem atenta, porque pode sim, essa menina, ela tem uma chance maior de vir a desenvolver endometriose, mas não significa que ela já tenha endometriose, por exemplo, aos 15, 16 anos. Chama a atenção as queixas, sim, então essa menina, ela não tem que aprender a conviver com a cólica e ela também não precisa começar a usar hormônios muito cedo, que também é uma outra dúvida muito comum, né? Então a mãe teve uma endometriose severa, tem pânico das dores, na primeira cólica que a filha sente, fala, meu Deus, vamos começar a usar uma pílula porque vamos bloquear a menstruação, porque não é isso que você tem que viver. Então, não é por aí. O mais importante, o principal recado que nós temos para as meninas mais novas é, cuidem do estilo de vida. Então, se eu tenho uma adolescente com obesidade, eu tenho que tratar essa obesidade como uma doença crônica. Se eu tenho uma adolescente que come muito mal e que tem muita cólica, a gente precisa rever o padrão alimentar dessa adolescente. Se eu tenho uma adolescente que tem sim muita cólica, eu tenho que entender se tem outras causas associadas. Ah, não temos, então vamos orientá-la e dar para ela maneiras de que, pelo estilo de vida, ela consiga controlar os sintomas. Não conseguiu? Ótimo, a gente pode pensar em um tratamento específico para endometriose. Mas a gente tem que ter muita parcimônia em dar esse diagnóstico para uma mulher tão jovem, sabe? Porque essa menina muitas vezes arrasta esse diagnóstico, o peso do diagnóstico, com tratamentos específicos, com medos, dúvidas e que não fazem sentido. É muito normal hoje a gente ver adolescentes com um fluxo menstrual muito grande, né? E aí já vai lá e coloca o hormônio, né? O que você acha disso? Porque eu tô achando que elas estão tão jovens, eu não sei se é porque na minha época a gente começava um pouco mais tarde, né? Tipo 18, 19, 20 anos tomar um contraceptivo. Hoje não, hoje é com 15 anos, a maioria das meninas já tem um Implanon, não sei qual que é o nome, né? Dos hormônios, assim, já tem um hormônio. E você como médica, como que você vê? Não é mais... As mulheres não precisam mais menstruar. Essa é a frase que a gente escuta muito hoje. Na literatura, a gente tem um dado muito interessante que é assim, metade das mulheres gostam de menstruar, metade das mulheres não gostam de menstruar. Então é individual. Tem gente que gosta, tem gente que não gosta. A menstruação precisa ser um fardo e algo que você vai sofrer durante a sua vida? Não, definitivamente não. Mas se ela te traz algum tipo de desconforto, isso deve ser tratado e avaliado com cuidado, porque tem que ser algo, mais uma vez, é uma função natural do corpo, é fisiológico menstruar. Então você precisa menstruar sem sofrer, certo? Quando a gente olha para as meninas, nos últimos 20 anos, a gente tem uma antecipação da idade da primeira menstruação, induzida especialmente pelo uso excessivo de telas e de disruptores endócrinos, que são componentes de alimentos ultraprocessados. Esses componentes, eles são como se fossem pré-hormônios, e essas meninas têm uma ativação dos hormônios naturais femininos e masculinos antes da hora, e elas estão menstruando antes. Então, se antes a idade média da menarca era 12 anos, hoje está perto dos 10 anos. Então, você ter uma menina ali de 9 anos menstruando muito, é uma criança, exatamente. E isso traz uma série de implicações aí, enfim, de risco de violência, de aumento de puberdade precoce. Por quê? Mais uma vez, expor crianças a conteúdos visuais com estímulo à sexualidade pode antecipar a primeira menstruação e fazer um fluxo mais intenso, porque eu tenho um sistema que ainda está muito imaturo para receber todo aquele estímulo hormonal, e essa menina pode acabar tendo um fluxo menstrual mais intenso mesmo. E se a gente mantém nessa lógica, ela continua com esse
consumo de disruptores endócrinos e ela vai fazer ainda mais irregularidade menstrual. Então você vê que aquilo que a gente traz lá desde o começo não é só a menstruação, não é só a cólica, é o contexto. Então eu não posso receber uma menina de 10 anos com a queixa de cólica e fluxo menstrual aumentado sem entender se essa menina tem o celular, quantas horas por dia ela passa vendo o celular, o que essa menina come, será que essa menina está consumindo excesso de alimentos ultraprocessados. Então não é só a cólica, não é só sobre usar hormônios. Eventualmente a gente vai ter que lançar mão de hormônio para uma menina tão jovem. Olha, na exceção até sim. Mas eu preciso entender esse contexto. Não é simplesmente dar uma pílula ou prescrever um hormônio. É cuidar da saúde dessa menina, porque hoje ela tem 10 anos, mas daqui a pouco ela vai ter 20, 30, 40. E se eu começar um hormônio aos 10, como essa mulher vai estar aos 30? São 20 anos de exposição a um hormônio sintético. Em teoria, não tem impacto nenhum na saúde. Mas será que não? Usar 20 anos um medicamento não vai impactar em absolutamente nada? Claro que vai, né? Talvez a gente não tenha entendido e olhado para o real impacto disso na saúde feminina a longo prazo, né? Mas com certeza tem um prejuízo. Por isso que a gente precisa cuidar também. Ai, gente, tanta coisa, meu Deus. Deu até calor. E você que é especialista em cirurgia robótica, agora com a inteligência artificial avançando tanto, né? Várias pessoas falando que, olha, 2030 já não vai existir médicos, vai existir controladores robóticos e tudo mais. O que isso tem? Você tem estudado muito sobre isso? Você como especialista, quais já tem muitos impactos dessa revolução artificial que está chegando agora e tudo mais? Sim, então a gente já vê alguns esboços disso, né? No começo desse mês foi realizada a primeira telecirurgia, né, 100% telecirurgia no Brasil. Então foi um marco. O console estava aqui no Hospital 9 de Julho e o paciente estava no Rio Grande do Sul e o paciente foi operado, né, ao mesmo tempo. Então o médico estava em São Paulo, o paciente estava no Rio Grande do Sul. Então isso é algo que a gente deve sim à tecnologia, mas ainda não à inteligência artificial. Esse ano também foi realizada a primeira cirurgia 100% automatizada do mundo. Foi nos Estados Unidos, foi num modelo não vivo, foi num modelo de um porquinho, mas ele não estava vivo, sim, tá? E foi realizada uma colecistectomia, retirada da vesícula. Era um sistema que tinha 2 controladores, um controle de recursos mais complexos e o outro de recursos mais delicados. E esses 2 sistemas conseguiram executar uma cirurgia do começo ao fim. O que eu te trago com tudo isso? Então, isso é o que está acontecendo hoje no mundo, no universo cirúrgico, quando a gente fala de inteligência artificial e avanço tecnológico. Com certeza, desse último ano, esses foram os 2 marcos mais importantes. Tá, mas onde está a realidade nesse contexto? Sobre a inteligência artificial em cirurgia, está para ser lançado um robô de uma grande empresa, né? Eu não posso falar aqui, sim, mas que ele teve sim, essa empresa recolheu muitos anos de imagens cirúrgicas e esse é um diferencial da plataforma robótica, porque a plataforma robótica ela consegue trazer um número de dados muito grandes que as outras cirurgias não têm. Então uma cirurgia robótica ela é 100%, eu consigo extrair 100% dos dados dela, seja de passo cirúrgico, tempo cirúrgico, a imagem está toda gravada, o número de pinças, o que foi utilizado, os movimentos daquele cirurgião. Então toda essa informação vem sendo processada e vai ser lançado um robô com uma ferramenta de inteligência artificial embutida. O que isso vai significar? Não sabemos. O que a cirurgia realizada nos Estados Unidos, 100% automatizada, nos traz de informação? Que, possivelmente, cirurgias mais simples e repetitivas, assim como a cirurgia da vesícula, porque fazer uma cirurgia é como se fosse fazer um bolo, tá? Se você vai fazer um bolo de fubá, você tem lá os ingredientes, né? Eu sou ruim de cozinha, vamos pensar assim. Me ajuda lá. Essa boa cirurgia. Tal. Você tem lá um bolo de fubá, eu queria dizer um bolo mais simples. Ele tem uma... Você vai, tá, faz, pronto, beleza. Só que uma cirurgia pode ser um bolo de casamento, que tem uma decoração diferente, vários tipos de recheios, etc.
Um bolo de fubá pode sim ser realizado por uma inteligência artificial. Mas será que um bolo de casamento vai conseguir ser executado pela inteligência artificial? Com o que a gente tem de informação e de desenvolvimento de tecnologia hoje, não é esse o objetivo. Sim. O objetivo é que procedimentos mais reprodutíveis, então procedimentos mais simples, possam sim ser realizados exclusivamente por inteligência artificial em locais onde a gente não tem acesso à formação de médicos. Por quê? É muito caro formar médico. Quanto tempo demorou para eu sentar num console e executar uma cirurgia de alta complexidade? O que isso custou, né? E quantas cirurgias eu efetivamente consigo executar hoje com qualidade? Então, a telecirurgia amplia o acesso a profissionais extremamente especializados, né? Sim. Então, hoje, em São Paulo, eu absorvo um volume praticamente global. Eu opero pacientes do mundo inteiro que vêm para São Paulo para serem submetidas a um tratamento específico de endometriose. Mas cirurgias mais simples, como, por exemplo, a retirada de um útero ou a retirada de um pólipo uterino, não poderiam ser realizadas por uma inteligência artificial e a gente ter uma amplitude de acesso, com toda certeza, né? Então, eu acredito, e aí vem bem de um lugar de opinião pessoal, que em médio prazo, talvez em 2030, sim, procedimentos médicos repetitivos estarão sendo realizados por inteligência artificial. Mais cirurgias de alta complexidade, não. Eu acho que o papel do médico ali, o olhar e a individualização e tudo que acontece, até para lidar com intercorrências e decisões ali, o robô não vai saber me dizer se a tuba uterina daquela paciente tem que ser preservada ou não. Eu que sentei ali, conversei com ela e entendi e vi quais são as queixas, entendeu? Então ele pode me ajudar a sinalizar, opa, você está muito perto da inervação, opa, tem mais um mioma aqui que você não está enxergando. Sim, mas eu não acredito que a ultra especialidade será substituída por um... Mas nós que estamos convivendo com muitas pessoas da classe, né? E vendo diversas opiniões, eu acho que de uma maneira geral você está com um pensamento bastante evoluído e avançado a respeito disso, inclusive estudando e se aprofundando muito. Porque eu vejo que a maior parte da classe ainda vê isso de uma forma muito cética. E talvez não estejam entendendo o quão avançados nós estamos e o quanto a própria inteligência é o que vai ajudar a que esses estudos ganhem uma velocidade que nós não estamos acostumados a imaginar que seria possível. Porque os anos de evolução científica por parte da dependência da nossa própria inteligência, ele tinha uma velocidade diferente com a velocidade que vai ser agora. Então, assim, a evolução de um robô para poder fazer uma cirurgia dessa em um ser humano, se fosse depender só do ser humano mesmo, com isso, seria uma coisa. Agora, com a inteligência artificial, ela entender quais são os erros e o que precisa para avançar, vai ser muito mais rápido, né? Com toda certeza, eu acho que o grande goal, né, da inteligência artificial é exatamente você não ter perda, né? Sim. Então, porque o ser humano, quando você tem lá, né, um ancião, a pessoa mais velha, ela estudou durante muito tempo e todo aquele conhecimento ele vai conseguir colocar em palavras, em textos e em conteúdos, mas aquele conhecimento se perde com a finitude daquela pessoa. E a inteligência artificial, ela não tem finitude. Sim, a gente precisa entender o que é e saber interpretar muito da inteligência artificial. E eu acredito que, em geral, o médico, por ter uma formação mais tradicionalista, por ter, né... Apesar de ser jovem, eu fui uma médica que estudou em livro, né? Eu vivi a internet de escada. Mas os médicos que estão se formando agora, não, né? Sim. Então, e os médicos que são mais velhos que eu, foi anterior ainda. Você tinha que obrigatoriamente ir a um congresso médico para se atualizar. Hoje não precisa mais. Então, qual é o objetivo de um congresso médico? O congresso pode ser feito em casa, né? Você pode comprar um ingresso e daqui a pouco nós filmamos em realidade virtual. A gente filma isso em até 8K. Então, literalmente, a gente seria capaz de filmar esse bate-papo e uma pessoa está sentada ali no lugar do Naubert ou do Bruno e estar assistindo isso quase que com a mesma qualidade que o seu olho está olhando e vendo aqui a mim mesmo. E agora, só que você precisa de um trambolho para colocar na sua cabeça para que isso aconteça. Mas a próxima atualização disso é que você consiga usar um Ray-Ban
e efetivamente esteja lá. Então, assim, esses avanços também, eles trazem esse congresso dentro da casa da pessoa, para ela, inclusive, assistir só a parte que interessa a ela e não ter que assistir tudo ali, né? Você sabe que recentemente eu participei de uma aula e foi muito legal, que assim, toda vez que eu vou num evento, eu vou na sala de inteligência artificial. Tem Sim. 5 pessoas e é uma dó, né? Porque, assim, teoricamente deveria, mas tem menos gente, que tem crescido. Mas eu fui numa aula muito interessante de uma equipe do Rio de Janeiro, de radiologistas, que eles fazem cirurgias complexas de malformações cardíacas complexas em fetos. Então, eles iam reconstruindo em 3D um coração de um bebezinho dentro da barriga da mãe, e eles iam reconstruindo esse coração com exames de imagem repetidos, e quando era o momento de intervir, eles discutiram em realidade aumentada com um grupo de Londres o tratamento cirúrgico daquele coração. Então, eles entraram dentro de uma sala de realidade virtual, eles então projetaram o coração e eles entraram dentro do coração. Os médicos aqui no Brasil, eles foram capazes de executar a cirurgia diversas vezes, guiados pelos médicos de Londres, até chegar na cirurgia efetivamente. Então, quando foi realizada a cirurgia do bebezinho, os médicos já tinham treinado aquele procedimento, que é um procedimento que não tem como você treinar, porque não é uma cirurgia repetitiva. Então, eles tinham treinado aquela cirurgia diversas vezes, guiados pelo maior centro, pelos maiores especialistas do mundo. Como é uma coisa muito rara, eu não tenho muito especialista. Então, essa criança não precisou, essa mãe não precisou ir para Londres para ser operada por um centro de excelência. Os médicos aqui do Brasil foram treinados. Então, olha o que a gente tem de capacidade, né? E assim, e para explicar para essa mãe, eles imprimiram numa impressora 3D o coraçãozinho do neném, para conseguir mostrar para a mãe, olha, é assim e o nosso objetivo é que fique assim. Então, você consegue treinar, aprimorar o conhecimento médico de uma maneira quase que mágica. E isso está acontecendo, não tem como dizer que isso não está acontecendo. Isso está acontecendo, mas você precisa querer se informar e entender qual é o nosso papel frente a esse novo desafio, né? Não, e é só benefícios, né? As pessoas têm que querer, porque senão vão ficar para trás, não tem jeito. Exatamente. E a gente tendo consciência de tudo isso, como paciente, a gente também precisa que vocês nos passem essa segurança. Por exemplo, você falou dos pólipos, como uma cirurgia muito simples, eu fiz essa cirurgia, mas eu sou muito medrosa. Então eu fiquei desesperada, porque eu ia fazer um pólipo. E você fala, não, a máquina pode ir lá, né, fazer sozinha. Então, assim, vocês precisam também dar essa credibilidade para a tecnologia, para encorajar o paciente, né? Então, vocês têm que estar realmente o tempo todo ali encorajando a gente das novas tecnologias. Exato, é como a telecirurgia. Oi. Aí deu ruim lá, tem que tirar ele de lá, né? A minha tá ali, ó. Ó, estávamos gravando aqui, vocês viram que quem sabe faz ao vivo, mas aproveitar que quebrou o clima total para fazer um pequeno merchan da nossa consultoria. Nós estamos aí desde 2017 com a Bimouse, já atendemos quase 100 empresas profissionais de diversas áreas. Como vocês sabem, desde 2023 estamos atuando aí nesse universo do wellness, do bem-estar, da saúde, etc. E mudamos a vida de diversos profissionais. E aqui vocês têm um link aqui na descrição desse vídeo, independente do canal de comunicação que vocês estejam, com a nossa consultoria, que com certeza a gente pode destravar aí, né, a sua carreira, para você subir um degrau a mais. A questão do planejamento comercial mesmo, do seu planejamento de marketing, do planejamento do seu futuro. As vagas são limitadíssimas, porque nós cuidamos de cada profissional com muita profundidade. Então, aqui tem um formulário que você pode tentar fazer sua inscrição e, se tudo der certo, alguém do nosso time entrará em contato com você. Muito obrigado e simbora voltar para o nosso papo. A gente está falando aqui agora sobre a cirurgia robótica, né, voltando, e que a Raquel, ela é uma referência, né, na cirurgia. E a gente está falando o tanto que você tem que encorajar nós, pacientes, né, com a sua credibilidade,
a usar essa tecnologia também no nosso corpo, enfim, nos nossos familiares, né? É uma responsabilidade muito grande que você está levando, que você está trazendo como pioneira e fazendo várias cirurgias. Inclusive, você opera com a endometriose na robótica também, né? Isso. Eu vi o vídeo, né? Até mandei, nossa senhora, ela posta o vídeo inteiro. A plataforma robótica, ela é uma via cirúrgica, né? Então é mais ou menos qual é a diferença? É mais ou menos como se você fosse daqui para a praia. Você pode ir de bicicleta, você pode ir de ônibus, você pode ir de carro e você pode ir de helicóptero, digamos assim. Então o trajeto é o mesmo, o objetivo é o mesmo, mas a maneira de você chegar até lá é diferente. Então a cirurgia robótica, ela acaba sendo uma via de cirurgia, uma via de acesso cirúrgico que vai trazer inúmeros benefícios tanto para o paciente quanto para o médico. Porque tem alguns estudos que comparam o desgaste físico que o médico tem ao longo de uma cirurgia e esse desgaste é comparado ao de um atleta profissional em uma prova, né? Então a gente tem um desgaste físico muito grande durante o procedimento cirúrgico e a gente não consegue medir exatamente qual é o impacto desse desgaste no desfecho para o paciente. Então, eu não sei quem sou eu depois de ficar 8 horas em pé operando uma paciente. Com certeza, eu sou melhor sentada e operando com ergonomia, como, por exemplo, eu estarei em uma plataforma robótica. Então, o robô, ele traz benefícios que já são mensuráveis, como, por exemplo, menos dor no pós-operatório, maior precisão na visualização das estruturas, porque eu vejo em 3 dimensões, eu vou muito mais próximo da estrutura, eu tenho estabilidade de câmera, eu filtro tremores, então ele tem muito mais precisão, ele agrega muito mais segurança por agregar precisão. Mas essa questão do desgaste físico, ela está começando a ser avaliada. Por quê? Esse desgaste, ele fala até sobre a fragilidade do médico, né? Nós médicos não somos super-heróis, a gente não é o todo-poderoso. Sim, depois de 8 horas de procedimento, eu vou ter um desgaste, isso vai comprometer a minha qualidade técnica. Porque eu vou estar com vontade de ir ao banheiro, porque eu vou estar cansada, porque eu vou estar com dor nas costas, porque eu vou ter, sim, ninguém fica tão bem assim depois de tantas horas. Então, esse é um fator que tem cada vez mais sido avaliado, estudado, difícil da gente medir desfecho, mas a plataforma traz também esse benefício, né? Tem tantos lados, né? A gente não tinha pensado, a gente olha só o nosso lado aqui como paciente. Mas tem um lado do médico, tem que ficar em pé lá. O Carride veio aqui, acho que ele faz também as cirurgias. É um médico que veio aqui e ele falou que ele estava com muita dor na lombar. Ele estava com problema por causa da cirurgia robótica. Porque ele falou que era pesado ainda, o equipamento que ele usava. E que ele estava com uma dor. Ele falou, desculpa que eu estou com muita dor aqui. Então tem todos os lados, né? Ou seja, a gente está evoluindo em todos os lados. Tanto para o médico como para o paciente. E esse é o novo mundo agora na medicina, né? Claro, com certeza. Eu acho que a gente tem que olhar para a tecnologia não com olhos de rivalidade, né? A tecnologia, ela chega para agregar, para melhorar, e a gente tem que usar essas ferramentas literalmente como suporte para melhorar ainda mais o que a gente entrega para o nosso paciente. Então não tem como olhar e falar contra, por exemplo, a cirurgia robótica. Não dá, não cabe mais. O robô vai substituir a experiência do médico? Não, ele vai agregar valor àquilo que você já faz, mas você vai ter talvez que dar 2 passos para trás para dar 5 para frente. Você vai ter que ser ruim em uma coisa nova para se tornar uma referência naquela área dali a algum tempo, né? Então a gente vê que vários entraves que acontecem na medicina literalmente por muitas vezes o meio médico não ter toda essa abertura para as novas tecnologias. Significa que tudo que vem é positivo? Não, nem tudo que vem é positivo. Mas o que a ciência traz com robustez de informação, sim, a gente tem mais que agregar ao nosso repertório para o paciente, sem dúvida. Uau! Bem-vindo ao novo! Isso. Nossa, que prazer ter você aqui, Raquel, trazendo tantas informações novas, né? Sendo pioneira aí de
de um momento novo na medicina. É uma honra ter você aqui com a gente. Muito obrigada, viu, por ter tirado um tempo na sua agenda e super corrida. Com chuva aqui em São Paulo, viu, pessoal? É uma sexta-feira bem chuvosa, inclusive, além das expectativas essa chuva, né? Não, e a Raquel também, foi além das minhas expectativas, porque ela me deixou até meio bugada, assim, de tantas informações novas. Nossa, Raquel, muito obrigada, de verdade. Quem quiser encontrar a Raquel, coloca aqui suas redes, né? Quem estiver aí precisando de uma gineco maravilhosa, uma amiga, uma especialista, uma pioneira, né, na medicina. Onde eles te encontram? Vou falar daqui, Raquel. O meu arroba é doutora Raquel Magalhães, né? DRA Raquel Magalhães. Vai ser um prazer receber vocês lá. Gostaria de super agradecer. Eu acho que sempre que a gente tem a oportunidade de divulgar sobre, né, a nossa área de estudo. Então, eu falei no começo, né? Eu sou apaixonada pelo que eu faço. Então, eu me empolgo, começo a falar. Porque realmente, assim, eu acho que nós, como médicos, nós temos essa obrigação de sermos promotores de informação de qualidade. Então, a gente tem que viajar o mundo e estudar e aprender e ver fora também da nossa área tudo que a gente pode trazer para melhorar ainda mais a saúde das pessoas. E o Doc Talk também é um promotor de informação de qualidade e por isso que você está aqui, tá vendo? Muito legal, muito obrigada. Foi um prazer. Obrigada, volte sempre. Doc Talk é seu. Combinado. E assim encerramos mais um episódio do Doc Talk. Não esqueça de clicar aqui no curtir, mandar para todo mundo que você acha que vai se interessar por esse assunto. Muito obrigado pela sua audiência, independente de qualquer uma das plataformas que você esteja assistindo. Até o próximo episódio e até mais. Obrigada!